Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 14 da temporada 15, o design da aranha. Quem narra o título do episódio é a Harumi, né? E o episódio já se inicia no monastério de Spinjitzu, com o Hound Dog McBrag e mais dois policiais, né? Indo até lá, eles encontram o Mestre Wu, né? E o McBrag basicamente afirma que como os ninjas agora são fugitivos da lei, o Bounty do destino deve ser apreendido. O Mestre Wu fica meio assim, cético, né? Enquanto o Bounty é confiscado. E ele afirma que os ninjas já salvaram o Ninjago várias vezes e deviam ser tratados como heróis. Embora o Hound Dog apenas afirme que eles só fizeram isso quando eram heróis e que agora devem ser levados de volta para a prisão de Cryptarium porque são criminosos. Então, ele entrega para o Mestre Wu um envelope aberto, né, do carteiro e o ameaça prender caso ele tenha alguma informação sobre os paradeiros dos ninjas e não conte. Nessa cena, nós vemos que o Mestre Wu está começando a meio que se arrepender de não ter ficado do lado dos seus alunos, né? Porque a gente viu que quando eles estavam com a ideia lá de soltar as firas para trazer a Nia de volta, ele, não faz isso, isso é errado, a gente não pode fazer isso, mas já que vocês vão fazer, eu não vou me envolver, o problema é de vocês. Na moral, Mestre Wu, você deveria dar apoio a eles, beleza. A forma como eles trataram a situação não foi a das melhores, mas devia pelo menos apoiar ou aconselhá-los. Mas não, agora você tá com raivinha, né? Agora você tá vendo o que é que acontece. Ele se segurou ali, ele se segurou muito pra não atacar o McBrag, né? Inclusive o McBrag pergunta, você sabe onde tá os ninjas? Ele, não, ele, e se você soubesse, você me diria? Ele, não. Ele, tá bom. Ele fica provocando o Wu pra ver se ele vai fazer alguma coisa pra poder prendê-lo também, porque afinal de contas ele é aliado dos ninjas. E ok, né? Depois que o McBrag vai embora com os policiais, levando o Bounty, o Wu vai pro hangar de veículos, onde a Pixel, a Nia e a Skylar estão rastreando os ninjas, né, pela linha N. Os ninjas estão procurando o Lloyd, e aí o Jay se depara com um vagão antigo e clássico de metrô, né? E ele fica super hypado, super animado, porque ele gostava bastante de trens quando ele era mais novo. E aquele vagão ali é uma velharia, é uma relíquia, basicamente. Foi projetado para resistir e ser durável, né? Tipo, ser forte e resistente, basicamente. Mas, enfim, eles continuam procurando pelo Lloyd, mas não percebem que tem uma aranha de cristal que os está seguindo, né? Enquanto isso, o Lloyd meio que recobra a consciência. Podemos presumir que no final do episódio anterior, depois da risada do Overlord, o Sr. F nocauteou o Lloyd. E aí o Lloyd acorda, né? Ele tá preso numa gaiola de Vengeance sobre um poço de lava. Ele até tenta convencer a Harumi a mudar de ideia, né? Mas novamente, como um besta, cai na manipulação da Harumi mais uma vez. E tal, ele até comenta, né, que a Harumi, ela não é assim, ela não quer que pessoas inocentes se machuquem. Que ela ainda não é, que tipo, não é tarde para ela soltar ele e eles resolverem isso. A Harumi, por incrível que pareça, fica meio triste, né? Mas os olhos dela meio que brilham, um negócio roxo, né? Uma aura de cristal, e ela fica com raiva. E começa a tentar manipular o Lloyd, dizendo que ele tem um lado negro escondido, que nem o pai dele. E ela se prepara para enviar aranhas, né? Para tentar matar o resto dos ninjas numa explosão. Enquanto o Lloyd é forçado a assistir isso. E aí, tipo, vem um monte de aranha de todos os lados. Elas vêm e aí os ninjas, né? Eles meio que se abrigam dentro daquele vagão velho que o Jay achou. E a Harumi aperta um botão. O Sr. F tá lá do lado dela, calado, né? A Harumi aperta um botão, as aranhas explodem. O túnel começa a colapsar, começa a cair um monte de rocha. E lá na baía de veículos, no hangar do monastério, os sinais dos 4 ninjas desaparecem. E aí, né? Provavelmente eles morreram. Só que não, graças a Deus, né? Os ninjas conseguiram se refugiar dentro do vagão e ele se provou resistente mesmo. Mas o Lloyd acredita que seus amigos morreram. E a Harumi mais uma vez tenta manipular o Lloyd para se juntar a ela, ao conselho do Rei de Cristal e ao próprio Rei de Cristal, né? O Lloyd, ele no começo, obviamente, recusa a oferta, né?
Só que aí a Harumi diz, mas você sabe, né? Eu não sou de deixar pontas soltas. Seus ninjas, já acabei com eles. Agora eu vou atrás do Mestre Wu, da Nia e das suas duas outras amigas, a Skylar e a Pixel. Então, ao ouvir isso, algo muda no Lloyd. Ele começa a canalizar tanta raiva que os olhos dele começam a brilhar num tom roxo. Ele vai, sacode a gaiola de Vengeton de um lado para o outro e ele consegue se soltar dali. E aí ele ataca a Harumi, ataca o Sr. F, né? Ele consegue nocautear o Sr. F. A Harumi pega uma espada, fica lá, provocando, tentando irritar o Lloyd ainda mais. E ele começa a disparar rajadas de energia roxa contra a Harumi. Só que aí ele percebe o que estava fazendo, né? E volta a seguir. Ele diz, não, calma, eu não sou assim, não. Só que aí foi tempo suficiente para o Sr. F recuperar a consciência e pá, nocautear o Lloyd de novo. E o episódio, ele se encerra com a Harumi dizendo, bem-vindo de volta, filho de Garmadon. Pois é, né, gente? Os riscos estão maiores. O Lloyd descobriu um poder novo que ele não tinha. Isso é interessante. Os ninjas escaparam por pouco. O Mestre Wu tá começando a repensar, né, as coisas. Pelo menos a trama... Engasguei, perdão. Pelo menos a trama tá andando. Pelo menos isso. Porque, novamente, não tinha pra que trazer a Harumi, não tinha pra que trazer o Overlord. Porque, gente, na moral, todo o desenvolvimento que o Lloyd teve na trilogia Oni, depois em Segredos do Espinjitzu Proibido, depois em Mestre da Montanha, até chegar em Seabound, né? Tipo, ele voltando a aprender a confiar nas pessoas e tal... Porque ele tava com problema nisso por causa da Harumi, porque ela o manipulou. E mexeu muito com ele. Fez ele ficar descrente das coisas. Tanto é que levou um tempo para ele voltar a ver a bondade, ter fé nas pessoas. E trazer a Harumi de volta só complica mais ainda. Porque, primeiro, ela fica manipulando o Lloyd. O Lloyd, ele gosta da Harumi, então ele deixa ser manipulado. E ele fica nesse vai e vem, tipo, Harumi, vem, você vai ser do bem comigo e tal. E ela, não, Lloyd, aprenda, eu não vou ser do bem. Vem comigo, você. E ele fica que nem um cachorrinho besta. Na moral, tipo, que negócio, que ódio, na moral. Mas não se preocupem, isso só vai piorar no resto da temporada. Até que ainda tá de boa, Mas vamos falar sobre as curiosidades do episódio, né? Não tem trivia nem referência cultural que seja necessário para mencionar aqui. Então vamos falar sobre a continuidade. A Harumi novamente menciona a morte dela na temporada 9, episódio 8, né? E como o Lloyd foi incapaz de salvar a vida dela. O Lloyd, ele fala que não é nada parecido com o Garmadon, né? Quando a Harumi tenta comparar os dois. Por que ela faz isso? Porque o maior medo do Lloyd é se tornar que nem o Garmadon. E nós já vimos que isso é verdade por causa do reflexo do Lloyd naquele espelho no Clube dos Exploradores, no episódio 13 da temporada 11. A Harumi forçar o Lloyd a assistir os amigos dele presumidamente serem mortos, né? Apenas para que os 4 ninjas estejam vivos sem ninguém saber, é idêntico ao final da temporada 8. Quando o Lloyd foi forçado a ver o Colossus esmagando o Bounty, né? E presumivelmente matando os 4 ninjas originais e o bebê Wu. Só que então nós descobrimos, né, que eles sobreviveram e foram teleportados para o reino dos Oni e dos dragões graças ao chá do viajante. E essa é a primeira vez em que o Lloyd usa, né, a essência elementar da destruição. Pois é, aquele poder do Lloyd é o da destruição. Porque, como nós sabemos, né, ele é o neto do primeiro mestre Espinjitzu, ele herdou os poderes dele. Ou seja, os poderes da criação, que em boa parte foram pro Wu, e os poderes da destruição, que foram pro Garmadon. Ou seja, basicamente isso. O primeiro mestre Espinjitzu tinha os 2 poderes. Quando ele teve 2 filhos, né, a destruição, boa parte dela foi pro Garmadon, e ainda ficou um pouco de criação pro Garmadon. E boa parte da criação foi tipo um 50-50.
Ou melhor, não. Calma. Ele tinha 100% dos dois poderes. Aí, 90% da destruição, quem herdou foi o Garmadon. E 90% da criação, quem herdou foi o Wu. Os 10% de destruição que o Wu tem, ele não usa. E os 10% de criação que o Garmadon tem, ele não chega a usar muito. No máximo foi na segunda temporada, mas é porque ele tava com a Mega Arma. Enfim, basicamente, ele tinha os dois poderes. Eles foram divididos, né, pelos seus filhos. E o Lloyd, ele tem, né, ambos os poderes. Ele herdou direto do avô. Ou seja, ele tem 50% criação e 50% destruição. Ele pode usar ambos. Fora os poderes elementares da criação, né? Fogo, raio, gelo e terra. O Lloyd é bem OP, basicamente. E, basicamente, né, também, nós não vimos o elemento da destruição ser usado em tela desde o final da temporada 10, quando o Garmadon usou. Então, é bem bacana ver o poder de volta, só que agora com o Lloyd. E, gente, se tem uma coisa que eu não posso reclamar dessa temporada é a animação, porque tá muito bonita. Mas, de resto... que assim, né, eu não quero ser injusto, porque essa temporada, ela tem boas ideias. O problema é que ela não explora direito isso e fica forçando um monte de plot desnecessário. Por exemplo, trazer a Harumi de volta, não precisa. Trazer o Overlord de volta. Não precisava, mas dá pra entender, porque ele é o grande vilão de Ninjago. Isso não vai mudar. Mas a forma como eles trabalham isso não é bacana. E o desenvolvimento do Lloyd vai ser jogado no lixo por causa da Harumi. Vai ser jogado no lixo por causa da Harumi. Fora que ela voltar, né, e agir assim como um capacho do Overlord, basicamente nega todo o desenvolvimento e construção de personagem que ela teve nas temporadas 8 e 9. Mas beleza, né? Beleza. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Vamos ver no que é que isso vai dar, né? Pelo menos os ninjas sobreviveram. Tchau. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.